Quando Ana revisou as gravações das câmeras escondidas que havia instalado para demitir sua empregada doméstica, viu algo que a fez tremer. Não era um roubo, não era negligência. Era algo que ela, a própria mãe, nunca havia conseguido fazer em 6 anos. E naquele momento, Ana entendeu que havia estado cega, completamente cega. Se você alguma vez sentiu que o mundo estava contra você, que ninguém te via, que era invisível, fique, porque esta história vai mudar a forma como você olha para as pessoas que passam despercebidas em sua vida. Ana Monteiro tinha 42 anos e era a CEO de uma das maiores gigantes do setor de beleza no Brasil. Seu rosto aparecia em revistas de negócios. Seu nome era sinônimo de sucesso, mas havia algo na vida de Ana que nenhuma capa mencionava, algo que ela mesma evitava mencionar. Mateus, seu filho de 6 anos com síndrome de Down. Não é que Ana não amasse Mateus. O problema era mais complicado que isso. Ela simplesmente não sabia como amá-lo. Quando Mateus nasceu e os médicos lhe deram o diagnóstico, o pai do menino, um empresário que Ana havia conhecido em uma conferência internacional, desapareceu, literalmente. Assinou os papéis de renúncia à paternidade e nunca mais foi visto. Ana ficou sozinha com um bebê que ela não sabia como cuidar. E ela fez o que sempre fazia quando enfrentava um problema. Contratou alguém para resolvê-lo. Mas primeiro, tentou conectar com Mateus. Durante os primeiros meses, Ana lia todos os livros sobre síndrome de Down que encontrava. Passava horas pesquisando tratamentos, terapias, métodos. Mas quando chegava o momento de sentar com seu filho, de olhá-lo nos olhos, de cantar uma canção de ninar, algo se bloqueava dentro dela. Não sabia o que dizer, não sabia como agir. Sentia que estava falando com um desconhecido, e esse desconhecido era seu próprio sangue. A primeira babá durou 3 meses, a segunda, 4, a terceira, apenas 6 semanas. Cada uma ia embora com a mesma queixa. O menino é difícil, o ambiente é frio, não há conexão emocional nesta casa. Ana as escutava e sentia que jogavam a culpa nela. Mas no fundo, sabia que tinham razão. Babás, cuidadoras especializadas, terapeutas ocupacionais, um exército de profissionais passou pela casa de alto padrão de Ana nos primeiros anos de vida de Mateus. Nenhum durava mais de 6 meses. Uns diziam que o menino era difícil, outros que o ambiente era frio. Ana nunca entendeu exatamente o que falhava. Só sabia que Mateus parecia cada vez mais distante, mais encerrado em si mesmo, mais inalcançável. Mas o que Ana não sabia, o que ninguém sabia, era que algo estava prestes a mudar, e esse algo tinha nome, Conceição. Mas todos a chamavam de Ceissa. Dona Ceissa chegou à casa de Ana numa terça-feira de agosto, respondendo a um anúncio para empregada doméstica, não para cuidadora, não para babá, apenas limpeza e manutenção da casa. Ana nem sequer fez a entrevista pessoalmente. Sua assistente se encarregou de tudo. Apenas lhe enviaram uma mensagem dizendo que a nova empregada começaria no dia seguinte. Ceissa tinha 67 anos. Era negra, gorda. Levava o cabelo grisalho recolhido num coque firme que nunca se desfazia. Usava um uniforme azul royal com avental branco e luvas amarelas de limpeza. Caminhava devagar, com aquele passo de quem carregou muitos pesos na vida. Mas tinha uns olhos que pareciam ver coisas que outros não viam. Em seu primeiro dia, Ceissa limpou a cozinha, organizou a despensa, lavou os ventrais da sala,
Fez tudo o que estava em seu contrato e nada mais. Mas algo aconteceu quando estava passando o pano pelos móveis do corredor do segundo andar. Escutou um som suave, como um gemido, ou talvez um choro abafado. Vinha do quarto ao final do corredor. O quarto que a assistente de Ana lhe havia dito que não era necessário limpar porque o menino tinha sua própria cuidadora. Ceissa se deteve. Olhou para a porta fechada. O som voltou a ser escutado. Era um gemido pequeno, quase imperceptível, como o de um animal ferido que já não tem forças para gritar. E por um momento, algo em seu peito se apertou. Uma dor antiga. Uma dor que ela conhecia demais bem. Era o mesmo som que Pedrinho fazia quando era pequeno e se sentia sozinho. O mesmo gemido de desesperança que ela havia aprendido a reconhecer durante os 7 anos que cuidou de seu neto. Ceissa apertou o pano de limpeza entre suas mãos. Seus nós dos dedos ficaram brancos pela pressão. Sentiu o coração bater com força contra as costelas, como se quisesse escapar de seu peito e correr até aquele quarto. Mas não entrou. Não era seu lugar. Naquele dia, não. As primeiras 2 semanas de Ceissa na casa foram normais. Limpava. Cozinhava quando lhe pediam. Mantinha tudo impecável. Ana mal a via, porque chegava em casa depois das 10 da noite e saía antes das 6 da manhã. A casa era administrada pela assistente. E a assistente era eficiente. Tudo funcionava como uma máquina. Mas Ceissa seguia escutando esse som. Todas as tardes. Sempre à mesma hora. Um gemido, um choro. Algo que vinha desse quarto ao final do corredor. Um dia. A cuidadora de Mateus não chegou. Ligou dizendo que estava doente. A assistente de Ana entrou em pânico tentando encontrar um substituto. E enquanto fazia ligações desesperadas, Ceissa se encontrou sozinha no corredor do segundo andar. E a porta do quarto de Mateus estava entreaberta. O que Ceissa viu quando espiou foi um menino sentado no chão. Sozinho, balançando para frente e para trás, olhando para o nada. Havia brinquedos caros espalhados por todo o quarto. Brinquedos que claramente ninguém usava. O menino não chorava. Mas tinha uma expressão no rosto que Ceissa reconheceu instantaneamente. Era a expressão de alguém que havia deixado de esperar. E naquele momento, Ceissa recordou. Recordou de Pedrinho. Seu neto, o menino que havia perdido há 8 anos num acidente de trânsito. Pedrinho também tinha síndrome de Down. Pedrinho também se balançava quando estava sozinho. Pedrinho também tinha essa mirada quando ninguém lhe prestava atenção. Ceissa sentiu que as pernas lhe tremiam. Não deveria entrar. Não era seu trabalho. Não lhe pagavam para isso. Mas seus pés se moveram sozinhos. Sentou-se no chão, a 1 metro de Mateus. Não disse nada. Não tentou tocá-lo. Só se sentou ali, em silêncio, olhando para a mesma direção que ele olhava. Passaram 5 minutos, 10, 15. E então Mateus girou a cabeça. Só um pouco. O suficiente para olhá-la de soslaio. Ceissa não se moveu. Mateus voltou a olhar para frente. Mas algo havia mudado. Quando a cuidadora finalmente chegou 2 horas depois, encontrou Mateus dormindo em sua cama. Tranquilo, sem rastros de angústia. A cuidadora pensou que tinha sido um dia tranquilo. Ela não tinha ideia do que realmente havia acontecido. E Ceissa não disse nada. Mas no dia seguinte, quando terminou de limpar, voltou a passar por aquele corredor, e a porta estava entreaberta de novo, e Mateus estava ali, se balançando. E Ceissa entrou. Dessa vez, trouxe algo consigo. Uma folha de papel e lápis de cor que havia encontrado em uma gaveta da cozinha.
Se sentou no chão e começou a desenhar. Nada elaborado. Só um sol. Uma casa. Uma árvore. Mateus parou de se balançar, olhou para ela, e Ceissa lhe estendeu um lápis amarelo. Por um momento que pareceu eterno. Nada aconteceu. Mas então, lentamente, muito lentamente, a mãozinha de Mateus se estendeu e pegou o lápis. Não desenhou nada. Apenas o segurou. Mas para Ceissa, isso foi suficiente. Sentiu que as lágrimas queriam sair, mas as conteve. Não queria assustar o menino. Não queria que ele pensasse que algo estava errado. Assim, respirou fundo, sorriu e seguiu desenhando ao seu lado. Naquele dia, quando saiu do quarto de Mateus, Ceissa foi ao banheiro de serviço da planta baixa, fechou a porta e chorou em silêncio por 10 minutos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão, porque Pedrinho lhe havia ensinado algo. Lhe havia ensinado que algumas crianças precisam de tempo, que algumas crianças precisam de paciência, que algumas crianças falam com os olhos antes de falar com a boca. E Mateus tinha os mesmos olhos que Pedrinho, olhos que pediam ajuda, sem saber como pedir, olhos que buscavam conexão em um mundo que não os entendia. Ceissa se olhou no espelho do banheiro. Viu uma mulher velha, cansada, com as mãos rachadas por anos de limpar casas alheias. Mas também viu algo mais. Viu uma mulher que ainda tinha algo a dar. Uma mulher cujo coração, apesar de toda a dor, ainda sabia amar. E naquele momento, tomou uma decisão. Mas iria cuidar daquele menino, não porque lhe pagassem, não porque fosse seu trabalho, mas porque Pedrinho havia pedido, de onde quer que estivesse, seu neto havia enviado esse menino para ela, e ela não ia falhar. Havia começado. Se esta história está tocando algo dentro de você, se você está sentindo algo que não consegue nomear, te peço uma coisa, só uma. Pense em alguém que fez algo por você sem que ninguém pedisse. Alguém que te viu quando você era invisível. Porque o que vem a seguir vai precisar que você tenha essa lembrança presente. As semanas foram passando, e sem que ninguém percebesse. Ceissa havia estabelecido uma rotina. Chegava à casa de alto padrão 1 hora antes do que dizia seu contrato. Terminava suas tarefas de limpeza rapidamente. E então, quando ninguém estava olhando, ia ao quarto de Mateus. A cuidadora oficial tinha horários fixos. Chegava às 9, ia embora às 5. Mas havia momentos vazios. Momentos quando Mateus ficava sozinho. E nesses momentos, Ceissa aparecia. Havia criado algo. Um sistema. Cartões de cores com desenhos simples. Um sol significava sair para o jardim. Uma cama significava descanso. Um rosto sorrindo significava brincar. Mateus não falava. Os médicos haviam dito que talvez nunca falasse claramente. Mas com esses cartões, havia encontrado uma forma de se comunicar. E havia algo mais, uma canção. Ceissa a cantava baixinho, e quase sussurrando. Era uma cantiga africana que sua avó lhe havia ensinado quando era menina na Bahia. Uma melodia simples, repetitiva, hipnótica. Quando a cantava, Mateus parava de se balançar. Seus olhos se focavam, sua respiração se acalmava. Era como mágica, mas não era mágica. Era algo muito mais simples e muito mais raro. Era amor. Amor sem condições, sem horários, sem contratos. O tipo de amor que Ana Monteiro, com todo o seu dinheiro e todo o seu poder, não havia conseguido dar a seu próprio filho. E é que o amor não se pode comprar.
Não importa quantos zeros tem a sua conta bancária. Não importa quantos títulos pendurem na sua parede. Não importa quantas empresas você dirija ou quantas capas de revista levem sua foto. O amor é outra coisa. O amor é sentar no chão frio de um quarto durante horas, esperando que uma criança que não te conhece decida confiar em você. O amor é cantar a mesma canção 100 vezes, porque essa canção o acalma. O amor é criar um sistema de comunicação com cartões de cores, porque os médicos disseram que o menino nunca falaria. O amor é persistir quando todos se renderam. E Ceissa tinha esse tipo de amor. O havia aprendido com Pedrinho. O havia aperfeiçoado durante 7 anos de cuidar de um menino que o mundo considerava diferente. E agora o estava dando gratuitamente a outro menino que precisava exatamente do mesmo. Mas Ceissa não pensava nisso. Ceissa só pensava em Mateus, naquele menino que lhe lembrava tanto Pedrinho. Naquela oportunidade de fazer o que não pôde fazer por seu neto, uma segunda oportunidade. E enquanto tudo isso acontecia, Ana Monteiro estava completamente alheia. Vivia sua vida de reuniões e viagens e entrevistas. Via Mateus talvez 15 minutos ao dia. E nesses 15 minutos, o menino parecia o mesmo de sempre, distante, desconectado. Um problema que ela havia aprendido a administrar, mas não a resolver. O que Ana não sabia era que Mateus guardava algo que só mostrava quando ela não estava. Mas isso estava prestes a mudar, porque um dia algo desapareceu da casa de alto padrão. E Ana Monteiro ia descobrir o que as câmeras realmente podiam mostrar. Tudo começou numa sexta-feira à noite. Ana chegou em casa depois de uma viagem de 3 dias a São Paulo. Estava exausta, só queria dormir. Mas quando entrou em seu quarto e abriu o porta-joias, onde guardava suas peças mais valiosas, sentiu que o coração se lhe detinha. O colar de diamantes de sua avó não estava lá. Era uma peça única, avaliada em mais de $200 mil, mas seu valor real era sentimental. Era a única coisa que lhe restava da mulher que a havia criado quando seus próprios pais estavam ocupados demais para fazê-lo. Ana revisou todo o porta-joias, revisou as gavetas, revisou debaixo da cama. O colar simplesmente não estava. E então começou a pensar. A única pessoa que entrava em seu quarto regularmente era a empregada doméstica. Essa mulher nova. A velha, como se chamava. Conceição. Sim, Conceição. Ana não queria ser injusta. Não queria acusar sem provas. Mas a suspeita estava ali, crescendo, envenenando. No dia seguinte, ligou para uma empresa de segurança. Queria câmeras em toda a casa, especialmente em seu quarto, no corredor principal e na cozinha. Câmeras discretas, invisíveis, que gravassem tudo sem que ninguém soubesse. O técnico veio nesse mesmo fim de semana, quando Ceissa não estava. Instalou 8 câmeras no total, todas conectadas a um aplicativo no celular de Ana. Agora vou pegá-la, pensou Ana. Agora vou ver a verdade. Mas a verdade que Ana estava prestes a ver não tinha nada a ver com joias. E quando ela visse, sua vida nunca mais seria a mesma. Se passaram 5 dias. Ana revisava as gravações todas as noites, adiantando as partes chatas, procurando qualquer comportamento suspeito. Não encontrou nada. A empregada limpava, cozinhava, fazia seu trabalho, não entrava em lugares proibidos, não tocava em coisas que não devia tocar. Era frustrante. Mas Ana era paciente. Sabia que os ladrões eventualmente cometiam erros. O que Ana não sabia era que havia uma câmera que ela mesma havia esquecido de revisar.
A câmera do corredor do segundo andar. A que apontava para o quarto de Mateus. Foi no sexto dia, quando tudo mudou. Ana estava no seu escritório, numa pausa entre reuniões, quando decidiu revisar as câmeras em tempo real. Abriu o aplicativo, selecionou a câmera do corredor do segundo andar. E o que viu? A fez sentar-se lentamente em sua cadeira. A empregada, Ceissa, estava entrando no quarto de Mateus. Ana sentiu uma onda de indignação. Aquela mulher não tinha nada que fazer ali. O quarto de Mateus era território da cuidadora oficial. Ninguém mais devia entrar. Era uma regra clara, mas antes de ligar para exigir explicações, algo a deteve. Mateus estava sentado no chão, e quando Ceissa entrou, ele levantou a cabeça. Ana conhecia seu filho. Sabia que Mateus nunca levantava a cabeça quando alguém entrava. Nem mesmo quando ela mesma o visitava em seus escassos momentos livres. O menino permanecia enclausurado em seu mundo, alheio a tudo. Mas agora estava olhando para aquela mulher. Ana se inclinou para a tela do seu celular. Ceissa se sentou no chão, a uns 2 metros de Mateus. Tirou algo do seu bolso. Pareciam ser uns cartões coloridos. Os estendeu no chão, na frente dela. Um tinha um desenho de um sol, outro, uma cama, outro, um rosto sorrindo. E então fez algo que Ana jamais havia visto. Mateus se arrastou até ela, por conta própria, sem que ninguém o forçasse. O menino olhou os cartões. Estendeu sua mão pequena e tocou o que tinha a cara sorrindo. E Ceissa sorriu. Ana sentiu que algo se apertava no peito, e algo que não soube identificar. Uma emoção estranha, desconhecida, seguiu olhando. Ceissa começou a cantar, uma melodia suave, repetitiva, numa língua que Ana não reconheceu. Talvez português arcaico, talvez algo africano. A mulher cantava baixinho enquanto Mateus a olhava fixamente. E então aconteceu algo impossível. Mateus começou a mover os lábios. Não saía som, não havia palavras claras. Mas o menino estava tentando seguir a canção, estava tentando cantar. Ana quase deixou cair o telefone. Em 6 anos, nenhum terapeuta, nenhum especialista, nenhum profissional havia conseguido que Mateus tentasse vocalizar algo. Os médicos diziam que provavelmente nunca falaria. Que sua condição era severa, que era preciso aceitar suas limitações. E agora, uma empregada doméstica, uma mulher que nem sequer estava contratada para cuidá-lo, estava conseguindo o impossível. Ana fechou o aplicativo. Ficou olhando a tela preta do seu telefone por vários minutos. Não sabia o que pensar. Não sabia o que sentir. Mas sabia que precisava ver mais naquela noite. Ana chegou em casa mais cedo do que o usual. Passou pelo quarto de Mateus. O menino estava dormido, tranquilo, com uma expressão de paz que ela rara vez havia visto em seu rosto. Na mesa de cabeceira, havia uns cartões coloridos dobrados cuidadosamente. Ana os pegou, os examinou. Cada um tinha um desenho simples e uma palavra escrita no verso. Sol, cama, comida, brincar, música. Mamãe, mamãe. Ana ficou olhando esse cartão por muito tempo. Seu filho tinha um sistema de comunicação, uma linguagem própria. E ela não sabia, não tinha ideia. Mas alguém mais sabia. Alguém que limpava os pisos e lavava os pratos havia descoberto uma forma de chegar ao seu filho que ela nunca havia encontrado. Que tipo de mãe sou eu? Pensou Ana. Que classe de mãe não conhece seu próprio filho?
Mas a culpa durou pouco. Porque Ana Monteiro não era o tipo de pessoa que se revolvia em emoções incômodas. Era uma executiva, uma solucionadora de problemas. E agora tinha informação nova para processar. Durante os seguintes 3 dias, Ana se dedicou a estudar as gravações como se fossem relatórios trimestrais. Adiantava, pausava, tomava notas mentais. O que viu a foi destruindo pouco a pouco. Ceissa chegava às 7 da manhã, 1 hora antes do seu horário oficial. Limpava rapidamente o essencial. E então, quando ninguém olhava, subia ao quarto de Mateus. Ana viu como a mulher se sentava no chão cada dia. Viu como usava os cartões para se comunicar. Viu como cantava aquela canção estranha que parecia hipnotizar o menino. Viu como, pouco a pouco, dia após dia, Mateus se aproximava mais, se relaxava mais, confiava mais. Viu como Ceissa lhe mostrava fotos de um livro velho, fotos de animais, de paisagens, de pessoas, e como apontava cada imagem e pronunciava seu nome lentamente, como esperando que Mateus repetisse. Viu como a mulher fazia exercícios com as mãos do menino, movimentos simples, abrir, fechar, apontar, aplaudir. Coisas que os terapeutas cobravam centenas de reais para fazer. E viu algo mais. Uma tarde, enquanto revisava uma gravação do dia anterior, Ana viu Ceissa tirar algo do seu bolso. Era uma fotografia velha, desgastada nas bordas. Mostrava um menino pequeno, talvez de 4 ou 5 anos, com os traços inconfundíveis da síndrome de Down. Ceissa olhou a foto por um longo momento, e então a pressionou contra seu peito e fechou os olhos. Ana viu como os ombros da mulher tremiam. Estava chorando, em silêncio, sem fazer barulho, mas estava chorando. E nesse momento, Ana entendeu algo. Essa mulher não estava fazendo isso por dinheiro. Não fazia por obrigação. Não fazia porque alguém havia pedido. Fazia porque havia perdido algo, ou alguém. E em Mateus, havia encontrado uma razão para seguir em frente. Mas há algo que você deve saber. Algo que Ana ainda não sabia naquele momento. Algo que mudaria tudo. Ana decidiu investigar. Queria saber mais sobre Ceissa. Quem era? De onde vinha? Por que trabalhava aos 67 anos limpando casas de ricos? Ligou para sua assistente e pediu o expediente completo da empregada. O que encontrou foi simples. Demasiado simples. Ceissa Maria dos Santos, 67 anos, nascida em Salvador, Bahia, viúva, sem endereço fixo registrado. Referências laborais de 3 casas anteriores, todas com excelentes comentários. Mas havia uma nota à margem. Uma que a agência de emprego havia adicionado como observação. A Ceissa mencionou durante a entrevista que cuidou de um neto com necessidades especiais por muitos anos. O menino faleceu num acidente há aproximadamente 8 anos. Ana releu essa anotação 3 vezes. Um neto com necessidades especiais, que havia morrido. De repente, tudo fez sentido. A forma como Ceissa olhava para o Mateus, a paciência infinita, a dedicação silenciosa, a fotografia antiga que guardava no bolso. Essa mulher não estava cuidando do Mateus como parte de um trabalho, estava cuidando da memória de alguém que já não existia. Ana se sentiu pequena. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu verdadeiramente pequena. Havia contratado babás de agências de elite. Havia pago aos melhores terapeutas. Havia investido uma fortuna em especialistas que prometiam resultados. E nenhum
havia logrado o que essa mulher estava conseguindo em silêncio, sem pedir nada em troca. Porque nenhum deles tinha o que Ceissa tinha. Um coração partido que ainda sabia amar. Ana ficou pensando nessa frase durante muito tempo. Um coração partido que ainda sabia amar. O que significava isso realmente? Significava que a dor não te destrói. Significava que perder alguém não te esvazia. Significava que, se você escolher, pode transformar o sofrimento em algo diferente, em algo bom. Ceissa havia perdido o neto da forma mais cruel possível. Ela o viu morrer em seus braços. Ela escutou seu último alento. Ela carregou esse peso durante 8 anos, trabalhando em casas de ricos que provavelmente nem sabiam seu nome completo. E ainda assim, seguia amando, seguia cuidando, seguia dando. Ana, ao contrário, tinha tudo. Dinheiro, poder, sucesso, um filho vivo que precisava dela. E o que havia feito com tudo isso? Havia desperdiçado, havia construído muros em lugar de pontes, havia contratado estranhos para fazer o trabalho que ela devia fazer. Que tipo de pessoa eu sou? Pensou Ana, e pela primeira vez em sua vida, não teve uma resposta que a reconfortasse. E enquanto Ana pensava em tudo isso, enquanto processava o que estava descobrindo, havia algo que ainda não havia visto, algo nas gravações mais recentes, algo que a faria tremer. E aqui vem a parte que vai te destroçar, mas você precisa escutá-la. Porque o que Ana viu depois não era só sobre o Mateus. Era sobre ela mesma. Sobre todas as mães que trabalham demais. Sobre todos os pais que acreditam que podem compensar a ausência com dinheiro. Sobre todos nós que esquecemos que o amor não se terceiriza. Ana estava revisando as gravações de terça-feira, o dia anterior. Eram quase 4 da tarde no vídeo. Ceissa estava no quarto do Mateus como sempre. Mas algo era diferente. O menino estava de pé. Não sentado, de pé, frente a Ceissa, olhando diretamente nos olhos dela. Ana nunca havia visto o Mateus manter contato visual com ninguém por mais de 2 segundos. Era uma de suas características. Evitava as miradas, se fechava em si mesmo. Mas ali estava, olhando para essa mulher como se fosse a única coisa que existisse no mundo. E então Ceissa estendeu os braços, e Mateus caminhou até ela. Não correu. Caminhou, passo a passo, concentrado, até que chegou aos braços da mulher e se deixou envolver em um abraço. Ana conteve o alento. Ceissa acariciou o cabelo de Mateus enquanto o abraçava. E então, bem baixinho, começou a cantar aquela canção, a mesma de sempre, a cantiga africana. E Mateus abriu a boca. E dessa boca saiu um som. Não era uma palavra clara, não era uma frase. Era mais como uma tentativa, um balbuceio com ritmo. Mas era algo. Era mais do que Ana havia escutado de seu filho em 6 anos. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Ana antes que ela se desse conta de que estava chorando. Seguiu mirando a gravação. Ceissa se separou do abraço e olhou a Mateus nos olhos. Ela disse algo. Ana subiu o volume ao máximo para escutar. Muito bem, meu menino, muito bem. Vó, você está orgulhosa de você. Muito orgulhosa. Você, vó Conceição. O menino a chamava de avó. E Ceissa respondia como se o fosse. Ana sentiu que algo se rompia dentro dela. Algo que havia construído durante anos. Uma muralha, uma defesa, a ilusão de que estava fazendo o correto ao manter a distância, ao pagar a outros para que fizessem o que ela não sabia fazer. Essa muralha se desmoronou nesse momento, porque Ana entendeu a verdade.
Não era que ela não soubesse amar a Mateus, era que havia deixado de tentar. E enquanto ela abandonava, enquanto ela se rendia, enquanto ela assinava cheques e contratava estranhos, uma mulher de 67 anos que limpava pisos havia tomado seu lugar. Uma mulher que havia perdido seu próprio neto. Uma mulher que carregava uma dor que Ana não podia nem imaginar. Uma mulher que, em lugar de se amargurar, havia decidido usar essa dor para sanar a outro menino. Ana fechou o aplicativo. Ficou sentada na escuridão de seu escritório por quase uma hora. Não sabia o que fazer com o que havia descoberto. Não sabia como proceder. Mas sabia que tinha que ver a Ceissa. Tinha que falar com ela. Tinha que entender. E tinha que agradecer. Porque o que essa mulher estava fazendo não tinha preço. Literalmente não tinha preço. No entanto, antes que Ana pudesse fazer qualquer coisa, antes que pudesse processar tudo o que havia visto, antes que pudesse decidir o que dizer ou como dizê-lo, recebeu uma ligação. Era sua mãe. E o que sua mãe tinha a dizer mudaria tudo uma vez mais. Dona Regina, a mãe de Ana, tinha 71 anos e vivia num apartamento de luxo na zona mais exclusiva da cidade. Era uma mulher elegante, fria, do tipo que considerava que mostrar emoções era uma fraqueza imperdoável. Ana havia herdado muitas coisas dela: a ambição, o perfeccionismo e, desafortunadamente, também a incapacidade de conectar emocionalmente com as pessoas que mais amava. A chamada de Regina foi breve, direta. Como sempre. Ana, preciso falar com você. É sobre algo que peguei da sua casa. Pode vir amanhã. Ana sentiu um calafrio. Algo que pegou. O quê? Mãe, o colar da sua avó. Precisava dele para um evento. Ia te devolver. Mas esqueci. Ana ficou em silêncio por vários segundos. O colar. O colar de diamantes. O que ela pensava que havia sido roubado. O que a havia levado a instalar câmeras. O que a havia feito suspeitar da Ceissa. Todo esse tempo havia sido sua própria mãe. Mãe, levei uma semana pensando que tinham me roubado. Não seja dramática. Ana, te devolverei amanhã. A linha caiu. Ana ficou mirando o telefone. Sentiu uma mistura de alívio e ira que não sabia como processar. Alívio, porque Ceissa era inocente. Obviamente era inocente. Nunca tinha havido roubo nenhum. Ira, porque tinha suspeitado de uma mulher que não merecia aquela suspeita. Mas mais que tudo, sentiu vergonha. Tinha instalado câmeras para pegar uma ladra e, em vez disso, tinha descoberto um anjo. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ficou acordada pensando em tudo o que tinha visto nas gravações, pensando em Ceissa, em Mateus, no neto que aquela mulher tinha perdido, nos cartões coloridos, na cantiga africana, naquele abraço que seu filho tinha dado voluntariamente a uma estranha, quando nunca tinha abraçado assim a própria mãe, e se fez uma pergunta que doeu fazer. Por que ele a abraça e não a mim? A resposta era óbvia, dolorosamente óbvia, porque ela está presente, porque ela o vê, porque ela tenta a cada dia, sem esperar nada em troca. E eu só assino cheques. Na manhã seguinte, Ana fez algo que nunca fazia. Cancelou todas as suas reuniões. Disse à sua assistente que não estava disponível para ninguém. E ficou em casa. Ficou em casa para ver, não através de câmeras, não através de uma tela, pessoalmente. Se escondeu no corredor do segundo andar, atrás de uma coluna.
perto da porta do quarto de Mateus, e esperou. Às 9h15, como indicava o padrão que Ana tinha observado nas gravações. Ceissa subiu as escadas. Caminhava devagar, com aquele passo cansado de quem trabalhou a vida toda. Levava algo na mão, os cartões coloridos. Ana conteve a respiração enquanto via a mulher entrar no quarto de seu filho. E então, fazendo o menor ruído possível, se aproximou da porta entreaberta. O que viu a fez tremer. Ceissa estava sentada no chão, como sempre. Mateus estava na frente dela, mas não só sentado. Estava ajoelhado, inclinado para a frente, olhando fixamente para os cartões que a mulher segurava. Ceissa apontou para o cartão com a carinha sorridente. Que é isso? Meu menino? Que significa este desenho? E Mateus abriu a boca. Feliz. A palavra saiu entrecortada, imperfeita. Mas era uma palavra que Ana nunca tinha escutado dos lábios de seu filho. Ana teve que tapar a boca para não fazer barulho. As lágrimas começaram a cair, sem que pudesse detê-las. Ceissa sorriu com uma ternura que parecia impossível para alguém da sua idade. Muito bem, Teté. Muito bem. E este? Qual é este? Apontou para o cartão com o sol. Mateus olhou o desenho, franziu a testa com concentração. E então, lentamente, pronunciou: Sol. Perfeito. Meu menino perfeito. Ceissa estendeu os braços. E Mateus se deixou abraçar. E enquanto o abraçava, começou a cantar aquele melodia, aquela cantiga que Ana não conhecia, mas que claramente significava algo profundo para ambos. E então, aconteceu algo que Ana não esperava. Mateus levantou a cabeça do abraço. Olhou para Ceissa diretamente nos olhos e disse algo que soou como um sussurro, mas que Ana escutou perfeitamente do seu esconderijo. Vó, se. E um segundo depois, te amo. Ana teve que se segurar na parede para não cair. Seu filho tinha dito, te amo. Seu filho, que os médicos diziam que talvez nunca falaria com clareza. Tinha pronunciado as duas palavras mais importantes que existem. E não tinha dito para ela. Tinha dito para uma empregada doméstica de 67 anos, que limpava pisos e lavava pratos. Algumas pessoas vão pausar aqui, vão precisar de um momento antes de seguir escutando. E está bem. Toma-te esse momento, porque o que vem depois é igualmente intenso. E se sentes que isso te está afetando, é porque esta história está falando de algo que todos sabemos. Mas que não queremos admitir, que o amor não se compra, que o tempo não se recupera, que os filhos não esperam a que tenhamos sucesso para necessitar-nos. Nos necessitam agora, hoje, neste momento. Ana se afastou da porta. Caminhou para seu quarto com passos trêmulos. Sentou-se na cama e chorou, como não chorava em anos. Não eram lágrimas de tristeza. E não exatamente. Eram lágrimas de reconhecimento. Reconhecimento de tudo o que tinha falhado, de tudo o que tinha evitado, de todas as vezes que tinha escolhido uma reunião sobre um abraço, uma viagem de negócio sobre uma noite em casa, um contrato sobre uma canção de ninar. E nesse reconhecimento havia algo mais. Havia uma decisão. Ana ia falar com Ceissa. Ia dizer a ela o que sabia. Ia agradecer. Mas, primeiro, precisava entender algo mais. Precisava saber a história completa. Naquela tarde, Ana fez algo que provavelmente deveria ter feito semanas antes. Desceu à cozinha, onde Ceissa estava lavando a louça do almoço, e lhe disse, com a voz mais calma que pôde reunir:
Ceiça. Pode se sentar um momento? Preciso falar com você. A mulher a olhou com surpresa. Em todos os meses que levava trabalhando ali, a patroa quase nunca lhe dirigia a palavra diretamente. Sempre era através da assistente. Claro, dona Ana. Aconteceu alguma coisa ruim? Não, não aconteceu nada ruim. Só preciso saber uma coisa. Ceiça secou as mãos no avental e se sentou em uma das cadeiras da ilha da cozinha. Ana se sentou na frente dela e, pela primeira vez, realmente a olhou. Viu as rugas que contavam histórias de sol e trabalho. Viu as mãos gastas por anos de limpar casas alheias. Viu os olhos cansados, mas amáveis. Viu uma mulher que tinha vivido uma vida inteira antes de chegar àquela casa de alto padrão. Ceiça, me fale do seu neto. A mulher ficou imóvel. Seu rosto mudou. A máscara de empregada servicial se rachou por um momento, mostrando algo por baixo. Algo vulnerável. Algo dolorido. Como sabe da existência do meu neto? Dona Ana? Ana hesitou. Não queria admitir que tinha estado a espionando, mas também não queria mentir. Eu vi uma fotografia entre suas coisas. Não quis invadir sua privacidade, mas eu vi. Era uma mentira pela metade. Tecnicamente tinha visto a fotografia, só que através de uma câmera oculta. Ceiça assentiu lentamente. Seus olhos se umedeceram, mas não deixou cair nenhuma lágrima. Pedrinho, meu neto se chamava Pedrinho, e então começou a falar. Pedrinho nasceu com síndrome de Down, igual ao seu Mateus, minha filha, a mãe do Pedrinho, morreu no parto, complicações. Foi muito rápido. Não pudemos fazer nada. O pai do menino era um covarde, que desapareceu antes que Pedrinho completasse 1 ano. Ana sentiu um nó na garganta. A história era demais similar à sua. Ceiça continuou. Eu criei Pedrinho, desde que era um bebê. O levava a todas partes. Aos terapeutas, quando podia pagar. Aos médicos da rede pública, quando não podia. Lhe ensinei tudo o que sei. A se comunicar com sinais. Com desenhos, com canções. Essa canção que você provavelmente ouviu era a favorita de Pedrinho. A única que o acalmava quando tinha crises. Ana não disse nada, apenas escutava. Quando Pedrinho tinha 7 anos, houve um acidente. Estávamos atravessando a rua. Um motorista bêbado. Não viu o semáforo. Eu pude pular a tempo. Pedrinho não. Conceição se deteve. Pela primeira vez desde que começou a falar, uma lágrima rolou pela sua face. Morreu em meus braços, no meio da rua, rodeado de estranhos que não sabiam o que fazer. Morreu enquanto eu lhe cantava essa canção, a mesma que eu canto para o filho dela. Ana estendeu a mão e tomou-a de Conceição. Não soube por que o fez. Foi um impulso, uma necessidade humana de conectar com a dor de outra pessoa. Quando foi isso? Faz 8 anos, senhora. 8 anos, 3 meses e 21 dias. Conceição olhou para cima, como contando mentalmente. E não se passou um só dia em que eu não pense nele. Ana apertou a mão da mulher. Porque nunca disse nada. Porque nunca mencionou que tinha experiência com crianças especiais. Porque não me contrataram para isso, senhora. Me contrataram para limpar. E é isso que eu faço. Mas você ajuda Mateus. Eu tenho visto. Conceição a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. A senhora tem me visto. Ana assentiu. Houve um longo silêncio.
E então Conceição falou com uma voz que era ao mesmo tempo firme e frágil. O senhorito Mateus me lembra Pedrinho. Não em tudo. São pessoas diferentes. Mas têm o mesmo olhar. Esse olhar de quem quer conectar, mas não sabe como. De quem tem muito a dizer, mas não encontra as palavras. Quando o vi pela primeira vez, sozinho, naquele quarto cheio de brinquedos que ninguém usava, senti que meu coração se quebrava de novo. E pensei que talvez, se eu não pude salvar Pedrinho, talvez pudesse ajudar este menino. Talvez isso desse algum sentido a tudo que aconteceu. Ana sentiu que as lágrimas caíam pelo seu próprio rosto. Ele te chama de vó, disse Ana. Te chama de vó? C. Conceição sorriu através de suas próprias lágrimas. Sim. Começou faz 2 semanas. Foi a primeira palavra clara que ele disse. Bem, quase clara. Mas eu a entendi. E nunca me disse. Não era meu lugar, senhora. A senhora é a mãe dele. Eu só sou a empregada. Ana sacudiu a cabeça. Não, não é só a empregada. É muito mais que isso. E eu tenho sido uma idiota por não ver isso antes. Fez-se outro silêncio. Mas este silêncio era diferente. Era o silêncio de 2 pessoas que finalmente estavam se vendo. Conceição, tenho que te confessar algo, e preciso que me perdoe. A mulher a olhou com curiosidade. Desapareceu um colar do meu quarto faz umas semanas. Era muito valioso. E eu pensei que talvez você o tivesse pego. O rosto de Conceição se ensombriou. Eu nunca roubaria nada, senhora. Jamais na minha vida peguei algo que não me pertença. Eu sei. Eu sei agora. Foi minha mãe quem o pegou emprestado e esqueceu de me dizer. Mas antes de saber disso, instalei câmeras na casa para te pegar. Conceição abriu os olhos com surpresa. E o que eu vi nessas câmeras não foi um roubo. Foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida. Foi você cuidando do meu filho como eu nunca soube cuidar. Ana tomou ambas as mãos de Conceição entre as suas. Me perdoe por suspeitar de você, por não te ver, por não saber o que você estava fazendo pela minha família enquanto eu estava ocupada demais para notar. Conceição a olhou por um longo momento e então, lentamente, sorriu. Não há nada que perdoar, senhora. A senhora é uma boa mãe. Só está perdida, como eu estive perdida depois que Pedrinho morreu. Mas se encontra o caminho. Sempre se encontra. Se você não sentiu arrepios com o que acabou de ouvir, se não sentiu algo se mover dentro de você, então talvez precise se perguntar quando foi a última vez que realmente se permitiu sentir. Porque esta história não é sobre uma empregada e uma patroa. É sobre todas as vezes que julgamos alguém sem conhecer sua história. Todas as vezes que assumimos o pior das pessoas que consideramos inferiores. Todas as vezes que o dinheiro e o poder nos cegam ante a verdadeira riqueza que está frente aos nossos olhos. Mas esta história ainda não termina. Porque o que aconteceu depois mudou a vida de todos nessa casa para sempre. Ana passou os seguintes dias pensando em como arrumar as coisas. Não só com Conceição, com todos, com Mateus, consigo mesma, com a forma em que havia estado vivendo sua vida. Tomou decisões difíceis, delegou mais responsabilidades na empresa. Contratou um diretor de operações que pudesse manejar o dia a dia enquanto ela reduzia suas horas de trabalho. Cancelou viagens que não eram absolutamente necessárias. Começou a chegar em casa antes das 7 da noite. Mas o mais importante que fez foi falar com Mateus. Ou melhor, tentar falar. A primeira vez que Ana se sentou no chão do quarto do seu filho, como havia visto Conceição fazer nas gravações.
se sentiu ridícula. Não sabia o que fazer com as mãos, não sabia o que dizer. Não conhecia os cartões de cores, nem a canção africana, nem nenhum dos códigos que Conceição havia criado. Mateus a olhou com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Não estava acostumado a que sua mãe estivesse no seu espaço. Não assim, não sentada no chão ao seu nível. Ana sentiu que o coração lhe batia com força. Olá, B. Sou a mamãe. Vim brincar com você. O menino não respondeu, só a olhava. Ana buscou os cartões de cores que estavam em uma caixa junto à cama. Encontrou o que tinha a cara sorridente. O levantou. Este significa feliz, verdade. Mateus assentiu muito lentamente. Quer me ensinar os demais? Por um momento, nada passou. Ana pensou que havia fracassado, que seu filho não queria nada com ela, que era tarde demais. Mas então, muito devagar, Mateus se aproximou. Se sentou ao seu lado, tomou a caixa de cartões e começou a mostrar-lhe cada um. Sol, cama, comida, música. E quando chegou ao último cartão, o que tinha escrita a palavra mamãe, o segurou frente ao rosto de Ana por um longo momento. Ana sentiu que algo se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo dentro dela. Sim, disse com a voz tremendo. Essa sou eu. Mamãe. Mateus a olhou diretamente nos olhos. E então fez algo que Ana recordaria pelo resto da sua vida. Estendeu os braços para ela, não para Conceição, para ela. Ana o abraçou tão forte que teve medo de machucá-lo. Mas o menino não se queixou. Se deixou abraçar. E pela primeira vez em 6 anos, Ana sentiu que realmente estava conectando com seu filho. Não era tarde. Ainda não era tarde. Mas isto não significa que Conceição deixara de ser importante. Tudo o contrário. Ana propôs algo à mulher que havia mudado tudo. Conceição. Quero que deixe de ser a empregada doméstica. A mulher a encarou com alarme. Está me demitindo, dona Ana? Não. Estou te promovendo. Quero que seja a cuidadora oficial de Mateus. Com um salário adequado. Com benefícios. Com um contrato de verdade que reconheça o que você realmente faz nessa casa. Ceissa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ana continuou. Quero mais uma coisa. Quero que você pare de viver naquela pensão onde me disseram que você mora. Tem um quarto de hóspedes no 3º andar. É amplo. Tem seu próprio banheiro. Você pode decorá-lo como quiser. Quero que você more aqui, conosco, como parte da família. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Ceissa. Dona Ana, eu não posso aceitar isso. É demais. Não é demais. É o justo. É o que você merece. E, honestamente, é o que precisamos. Mateus precisa de você. E eu também preciso. Preciso que me ensine a ser a mãe que eu deveria ter sido desde o princípio. Ceissa a olhou por um longo momento. E então, pela primeira vez desde que tinha chegado naquela casa, sorriu de verdade. Está bem, dona Ana, aceito, mas com uma condição. Qual? Que me deixe continuar cozinhando aquele ensopado de domingo que o senhorito B gosta tanto. Ana riu entre lágrimas. Trato feito. E assim foi, como Ceissa Maria dos Santos, uma mulher de 67 anos, que havia perdido o neto em um acidente de trânsito, encontrou uma nova família. Essa história não deveria existir. Não deveria ser possível que uma mulher que limpa pisos seja mais importante para um menino que sua própria mãe. Uma executiva de sucesso. Não deveria ser possível que o amor gratuito supere todos os especialistas pagos. Não deveria ser possível que alguém que carrega tanta dor,
tenha ainda tanto amor para dar. Ah, mas existe. É real. E se você está sentindo algo agora, é porque sabe que histórias como essa não são tão raras quanto pensamos. Estão ao nosso redor. Só que não as vemos. Porque não queremos ver. Passaram os meses. E as coisas seguiram melhorando. Com Ceissa como cuidadora oficial e Ana presente cada vez mais. Mateus começou a florescer de uma maneira que ninguém havia antecipado. Os médicos que haviam dito que o menino talvez nunca falasse claramente. Tiveram que engolir suas palavras quando Mateus começou a formar frases completas. Não eram frases perfeitas. Ainda tinha dificuldades. Ainda precisava de terapia. Mas estava progredindo. Cada dia um pouco mais. E havia algo mais. Ele havia começado a chamar Ana de mamãe. Não mamãe, escrito em um cartão. Mamãe, dito com sua própria voz. A primeira vez que ele disse. Ana estava ajudando-o a colocar os sapatos para ir ao parque. Ceissa estava preparando um lanche na cozinha. Tudo era normal, rotineiro. E então Mateus levantou a cabeça. Olhou para Ana e disse: Mamãe, posso levar a bola? Ana ficou paralisada. Mateus a olhou com impaciência, como qualquer criança de 6 anos esperando uma resposta. Bola, mamãe, por favor. Ana assentiu, incapaz de falar. Foi buscar a bola com as pernas tremendo. E quando voltou e a entregou para Mateus, o menino lhe deu um beijo rápido na bochecha e correu para a porta. Um beijo, um simples beijo, algo que milhões de crianças fazem todos os dias sem pensar. Mas para Ana, foi o momento mais valioso de sua vida. Naquela noite, depois que Mateus adormeceu. Ana foi ao quarto de Ceissa. A mulher estava sentada junto à janela, olhando uma fotografia velha. A fotografia de Pedrinho. Posso entrar? Ceissa assentiu. Ana se sentou ao seu lado. Olhou a foto do menino que havia morrido há tantos anos. Um menino que havia preparado Ceissa para este momento. Um menino cuja morte, de alguma forma terrível e bonita, havia salvado o outro. Acha que Pedrinho estaria orgulhoso do que você faz? Ceissa sorriu com tristeza e amor misturados. Acho que Pedrinho me mandou aqui. Não sei como, não sei porquê, mas acho que de alguma forma. Ele sabia que eu precisava de Mateus tanto quanto Mateus precisava de mim. Ana pegou a mão da mulher. Obrigada, Ceissa, por tudo. Por não desistir do meu filho quando eu já havia desistido. Por me ensinar que o amor não precisa de diplomas nem certificações. Por ser a avó que Mateus merece. Ceissa apertou sua mão. Obrigada a você, dona Ana, por abrir as portas da sua casa e do seu coração, por me dar uma segunda chance de ser avó. Ficaram assim por um momento. 2 mulheres que não poderiam ser mais diferentes. Uma rica, uma pobre. Uma jovem, uma velha. Uma branca, uma negra, mas unidas por algo mais forte que qualquer diferença. Unidas por um menino, unidas pelo amor. Já se passaram 2 anos desde aquela tarde em que Ana viu as gravações pela primeira vez. Mateus tem agora 8 anos. Vai a uma escola inclusiva onde tem amigos. Fala com frases completas, embora ainda precise de tempo para organizar seus pensamentos. Adora música, especialmente aquela cantiga africana que você lhe ensinou. E está aprendendo a ler. Ceissa tem 69 anos e se recusa a se aposentar. Diz que cuidar de B a mantém jovem. Tem seu próprio quarto decorado com fotos de Pedrinho e de Mateus juntos na mesma parede. Como se fossem irmãos. Como se o tempo e a morte não pudessem separá-los. Ana reduziu sua jornada de trabalho à metade. Continua sendo CEO, mas delegou mais.
viaja menos, chega em casa a tempo de jantar com seu filho todas as noites. E a cada domingo, os três cozinham juntos o ensopado favorito de Mateus, enquanto soa música africana na cozinha. A mãe de Ana, Dona Regina, devolveu o colar de diamantes. Mas Ana já não o usa mais. Guardou em um cofre e o esqueceu. Há coisas mais valiosas que os diamantes. Coisas que não se podem guardar em caixas. Coisas que só existem quando as compartilha. E as câmeras que Ana instalou para pegar uma ladra ainda estão aí. Mas já não as revisa para buscar roubos. Às vezes as olha para ver Ceissa e Mateus brincando quando ela não está em casa. Para se lembrar do que quase perdeu. Para agradecer que encontrou algo muito mais valioso que um colar de diamantes. Encontrou uma família imperfeita, rompida em alguns lugares, reconstruída em outros, mas uma família de verdade. E tudo começou com uma mulher de 67 anos que limpava pisos. Uma mulher que carregava uma dor imensa e a transformou em amor. Uma mulher que viu um menino invisível e decidiu torná-lo visível. Uma mulher que demonstrou que os anjos não têm asas nem halos. Os anjos têm uniformes azuis, aventais brancos e luvas amarelas de limpeza. Você tem duas opções agora. A primeira é fechar isso e esquecer tudo o que ouviu. Voltar à sua vida, às suas rotinas, às suas desculpas de por que não tem tempo para as pessoas que ama. A segunda é lembrar. Lembre-se de alguém na sua vida que cuidou de você, sem que você pedisse. Alguém que te enxergou quando você era invisível. Alguém que te deu algo que você não podia pagar. E se você tiver a sorte de essa pessoa ainda estar viva, talvez seja o momento de dizer obrigado, porque as Ceissas deste mundo não vivem para sempre. Mas o amor que elas dão, esse sim, esse permanece. Esta foi a história de uma patroa que instalou câmeras para flagrar uma empregada. E descobriu que não existe nada mais valioso do que alguém que ama sem condições. Não existe nada mais valioso do que alguém que vê o invisível. Não existe nada mais valioso do que alguém que transforma a dor em cura. E se esta história tocou você de alguma forma, se você sentiu, mesmo que um pouco, do que Ana sentiu quando viu aquelas gravações, então ela cumpriu o seu propósito, porque as histórias que importam são as que nos transformam, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja só por hoje. Porque, às vezes, as histórias mais importantes não estão nos jornais, não viram manchetes, não têm milhões de visualizações. Às vezes, as histórias mais importantes acontecem em silêncio, em cômodos onde ninguém observa, em casas onde o amor se esconde atrás de uniformes de trabalho, em corações que escolhem continuar batendo, apesar da dor. E se você aprendeu alguma coisa com esta história, que seja isto: olhe para as pessoas que te cercam. Realmente olhe, porque talvez exista uma Ceissa na sua vida, esperando para ser vista. E talvez, só talvez, essa pessoa precise que você diga obrigado antes que seja tarde demais. Não espere. O tempo não espera por ninguém.